Pessoal, tudo bem? Meu nome é Pietro Massari, sou médico veterinário na Ouro Fino, atuo na empresa há 10 anos, né, e fui convidado aqui para participar junto com vocês no dia de campo da Coprov, né? Então quero agradecer o Pedro, o Tobias, né, a Coprov aí pela oportunidade de participar com vocês, desejar um excelente dia de campo aí, uma excelente semana aí para vocês, né? Vamos aproveitar para fazer um network, aprender bastante coisa nova, né? Pegar bastante informações aí. Bom, pessoal, eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre o uso de tecnologia na redução de perdas na silagem, no processo de ensilagem, né? O que nós entendemos como silagem? Como ensilar um material, né? É o fato da gente pegar o material verde, a lavoura, né? Fazer um processamento dele e armazenar esse material de uma forma correta para eu manter o valor nutricional desse material. E, consequentemente, quando eu tiver falta de material verde, falta de alimento para os animais, eu utilizar esse material armazenado para suprir essa necessidade, né? Só que o que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia, no campo, né? Todo mundo praticamente, o uso de tecnologias. Nós vimos hoje, por exemplo, lavouras, né, com equipamentos, maquinários que fazem a colheita quase que automática, né? Por GPS, identificam ali, lê o solo, faz todo um processamento. Na parte da produção de leite, hoje a gente já vê robôs, né, que fazem a ordenha automática, né? O animal vai lá, a vaca vai lá, reconhece, faz a leitura e já faz a ordenha automática, né? Então a gente está vendo que a tecnologia está vindo muito forte. E como que nós podemos utilizar essa tecnologia no processamento de ensilagem, ok? Então vou falar um pouco para vocês sobre os pontos, né, do processamento de ensilagem, a importância de fazer de forma correta esses pontos e quais as tecnologias que nós podemos utilizar durante a ensilagem, quais resultados nós podemos obter. Os pontos principais, né, no processamento de ensilagem é a colheita, o corte, né, a compactação, fermentação, a retirada e o fornecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos, começando então pela colheita, o ponto de corte, que é muito importante, né? Hoje se fala no ponto de corte ideal em torno de 35% de matéria seca, né, onde a gente já tem 100% da planta desenvolvida e maturada e 95% do grão desenvolvido e maturado, ok? Uma forma da gente identificar é através da linha do leite, né? E também de fazer a matéria seca, recolher algumas amostras, né, algumas plantas lá da lavoura, fazer o processamento no micro-ondas e, consequentemente, a gente encontrar a matéria seca. Claro que a gente sabe que lavouras que, por exemplo, usam a ensiladeira, né, lateral ali no trator, o tempo de colheita ele pode variar um pouco, de acordo com as chuvas, de acordo com o terreno, né? Então, Pedro, posso começar a colheita com a matéria seca um pouco abaixo de 35%? Posso, porque de acordo com a minha janela de corte, né, pode ser que se eu começar com 35%, a hora que eu terminar vai estar com a matéria seca muito alta. Então, posso começar um pouco antes para, né, dar uma média ali na janela de corte e terminar um pouco com a matéria seca não tão alta lá no final. Então, a gente vai ajustar de acordo com a janela de corte da nossa lavoura, né, dos nossos talhões que a gente tem lá plantado. Mas o ideal é a gente pensar na matéria seca aí de 30% no mínimo, 35% no mínimo, ok? Durante o processo de colheita também, um fator muito importante é o processamento, né? O corte, regulagem das facas, né? Para que a gente tenha partículas de tamanhos adequados. Partículas muito grandes podem interferir na fermentação e partículas muito pequenas podem interferir na ruminação, tá? Então, o que é o ideal? Se você tem algum nutricionista ou alguém que ajuda na formulação da sua dieta, ele conhece o seu gado, conhece a produção, conhece a dieta que você formula, então ele pode auxiliar na regulagem dessas facas e dar essa informação de qual que é a partícula melhor de acordo com a dieta que ele fornece para os seus animais. Dando continuação, outro ponto muito importante é o processo de compactação dessa silagem, né? Porque o que é a compactação? É o modo que eu tenho de tirar o oxigênio entre as partículas.
porque quanto menor o oxigênio, melhor será o meu processo de fermentação lá na frente, a gente vai falar um pouco disso, tá? Então, o que a gente recomenda? Que durante todo o tempo eu tenha um trator fazendo o corte, né, e levando esse material lá para o silo, ou dois tratores que seja, mas todo o tempo eu preciso ter um trator em cima da silagem fazendo a compactação. A compactação praticamente não para, tá? Então, o ideal é que seja descarregado a carreta, espalhado, né? Preferencialmente de camadas mais finas possíveis, 30, 40 centímetros, para eu compactar de uma forma mais efetiva, né? Uma forma de demonstrar é essa foto, onde nós vemos que o pneu do trator, ó, ele já está afundando pouco na silagem, está quase na altura do gomo, ou seja, essa silagem está ficando de uma forma mais bem compactada. Quanto menor o trator afundar, melhor será assim, a compactação nesse momento. E a gente consegue ver que onde o trator passou já não tem tanta ondulação. Então, quer dizer que ele já veio compactando há um bom tempo, já está numa condição legal para eu ir continuando despejando o silo e fazendo a compactação. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Compactação pode interferir demais no seu resultado lá no final da silagem. Outra dúvida que o pessoal, principalmente aqui na minha região, me pergunta bastante é a respeito do fechamento. Né? Pô, lá na minha lavoura eu não consigo fechar, às vezes, o silo no mesmo dia. Gasto 2, 3, 10 dias para fechar. Dependendo da lavoura, dependendo da região, né? Dependendo da realidade, chuva, isso pode interferir. Então, o que é o ideal? Que a gente faça uma forma de rampa, né? Onde eu vá fechando, e conforme eu já atingir o topo, eu posso ir fechando com lona conforme eu venho vindo para frente. Posso fazer até o fechamento definitivo. Ah, não quero fazer, quero fazer só no final. O que é o ideal? Principalmente agora, na época de chuvas. Ah, Pedro, fiz o segundo dia, né? Rampei ele aqui, por exemplo, vai chover. Põe uma lona, saiu, terminou, não vai trabalhar? Põe uma lona em cima, pelo menos para a água da chuva não entrar diretamente na silagem. Isso faz total diferença. Então, o tempo de fechamento, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais demorar, mais esse material vai ficar exposto com o oxigênio e mais difícil vai ser sua estabilização. Né? Então, a gente pode até ter um processo de deterioração nesse período, ok? Então, quanto mais rápido, melhor. Após o silo pronto, o ideal é eu fazer um fechamento muito bem feito, né? Nesse caso, está usando a lona dupla face, mais conhecida, né? Nós vamos falar de uma outra tecnologia que dá para eu colocar por baixo da lona dupla face, mas aqui só para a gente ter uma ideia do fechamento. Olha que fechamento legal, né? Lona bem esticada, não conseguimos ver a presença do ar, a terra na lateral. Uma coisa que eu vejo muito na minha região, no meu dia a dia, é o pessoal colocar a terra apenas na lateral do barranco, ok? E às vezes não coloca a terra ou um peso nessa borda do silo. Quando abre o silo, aqui fica um ar acumulado entre a borda e a silagem. E aí eu tenho uma grande perda em toda essa borda do silo. Então, sempre que eu for trabalhar com esse fechamento lateral, sempre colocar um pouco desse peso na lateral do silo também, para evitar esse acúmulo do ar na lateral, certo? Sempre fechar de uma boca para outra, para eu ir empurrando o ar para fora e ele fechar de uma forma eficiente, podendo usar também os pesos em cima da silagem, que eu acho muito legal, porque a hora que você vai abrindo a silagem, você vai jogando esse peso para trás conforme você vai andando. Então, evita do ar entrar por baixo da lona em todo o silo. A retirada, o ideal é que a gente faça uma retirada acima de 40 centímetros, para que como eu falei para vocês, como o oxigênio interfere na questão da conservação da silagem, principalmente no crescimento de micro-organismos indesejáveis, quanto maior a minha camada, melhor, porque daí o oxigênio não vai aprofundando e não tem um processo de deterioração. Então, sempre trabalhar com uma camada homogênea em toda a face do silo, no mínimo aí de 40 centímetros. Por isso que é tão importante eu dimensionar meu silo de acordo com o fornecimento diário que eu tenho na propriedade. E isso vai te ajudar, né, nessa retirada da face do silo de uma forma efetiva e diminuindo suas perdas. Bom, pessoal, a gente falou aqui então sobre os processos, sobre o processamento da ensilagem.
colheita, corte, processamento, compactação, fechamento. Fechei meu silo, coloquei meu material lá dentro, fiz tudo da forma correta. O que que acontece lá dentro do meu silo após o fechamento? E o que que poderia ter feito durante o processamento que iria melhorar o meu resultado? Nós vamos falar um pouquinho disso agora. O que que é o processo de fermentação? Né? O processo de fermentação é quando eu não tenho um ambiente ácido e tenho a presença de oxigênio. Então, normalmente, eu tenho uma maior concentração, né, de micro-organismos indesejáveis, como fungos, clostrídeos e leveduras. Eles crescem na presença de oxigênio e com pH, com pH não ácido, né? Então, esses micro-organismos consomem o nutriente, o valor nutricional da minha silagem para se reproduzirem, consequentemente, vão estragando a minha silagem, deteriorando e diminuindo o valor nutricional da minha silagem. Conforme vai passando os dias que esse silo foi fechado, vai acontecendo a queda do pH, o ambiente fica mais ácido, porque as bactérias homoláticas e heteroláticas produziram ácido, então eu tenho um aumento de ácido, uma queda do pH e ausência de oxigênio. Com isso, meus micro-organismos indesejáveis começam a serem eliminados e começa a aumentar a proliferação de bactérias homoláticas e heteroláticas que auxiliam na conservação da silagem. Então, lembrem-se, bactérias homoláticas e heteroláticas auxiliam na conservação do valor nutricional e na conservação da silagem. Então, quanto menos oxigênio, ácido maior e pH menor, maior a quantidade de bactérias homo e heteroláticas que conservam a minha silagem. Esse processo acontece mais ou menos dessa forma, né? Na fase aeróbica, isso no ambiente normal, né? Sem eu fazer a utilização de alguma tecnologia, eu tenho aqui os micro-organismos indesejáveis com a presença de oxigênio, pH alto e baixa concentração de ácido. Então, esses micro-organismos estão ali se proliferando na minha silagem, consumindo o valor nutricional da silagem para se proliferar e, consequentemente, estragando a minha silagem. Conforme vai passando o tempo, né, a fase aeróbica com oxigênio, um dia, 2 dias, eu tenho a fase de transição, que é quando o oxigênio começa a cair, esses micro-organismos indesejáveis começam a serem eliminados, e as bactérias, os micro-organismos desejáveis, né, começam a produzir ácido, então o ácido começa a subir, o pH começa a cair, o oxigênio também, e aí, quando eu tenho uma concentração alta de ácido com um pH baixo, esses micro-organismos desejáveis começam a fazer o processo de fermentação da minha silagem e, consequentemente, depois a fase de estabilidade. Aí eu deixo esse silo lá dentro pelo período que eu preciso, porque ele já estabilizou, ok? E durante todo esse processo, eu tenho duas formas, como a gente falou ali, de perder a silagem. Quando eu abro, eu tenho o contato do oxigênio com a silagem e aqueles micro-organismos indesejáveis que a gente falou aqui voltam a se proliferar. Por quê? Eu fechei, tirei o oxigênio, a hora que eu abro, tenho o contato do oxigênio, esses micro-organismos indesejáveis, como fungo, clostridio e levedura, se proliferam de novo. Então, eles causam perdas visíveis, que é aquele fungo, aquele bolor que eu vejo em cima do silo, e ele faz as perdas invisíveis, é o que eu não estou vendo, é o valor nutricional que está caindo, sendo consumido, porém eu não estou vendo a olho nu, vou ver só se eu fazer um exame mais aprofundado nessa silagem. As perdas, sem usar uma tecnologia, que é no caso do inoculante que nós vamos falar, elas podem enxergar de 20% a 30%, até 50%. Um valor altíssimo, porque quando eu vejo uma perda visível, eu posso multiplicar ela em 2. Então, se eu tenho 10 centímetros de fungo e levedura aqui, com bolor, posso jogar mais 20 centímetros para baixo, porque ele já está estragando, porém não ficou desse jeito ainda, certo? Então, a perda é muito alta. As perdas acontecem pela respiração, pela fermentação, pelo chorume, né, que vai saindo ali embaixo, a deterioração na presença de ar, que é lá no início do silo, e a deterioração aeróbica após o descarregamento dessa silagem, tá? E como que eu vou diminuir essas perdas
através do uso de tecnologias, né? Então, nós entendemos o processo de fermentação, entendemos como ele funciona, entendemos que nós temos os micro-organismos indesejáveis e os desejáveis, que fazem o processo de estabilidade dessa silagem, e agora nós vamos ver como que a tecnologia vai me ajudar nesse processamento de fermentação. O que nós temos hoje? Nós temos os inoculantes, que são a base de bactérias homoláticas e heteroláticas, que vão auxiliar no processo de estabilização e fermentação dessa silagem mais rapidamente. Nós temos o Silosolve MC, né, que serve para qualquer tipo de cultura, principalmente em culturas de alta umidade, né, e com risco de clostrídeos, de contaminação por clostrídeos, e indicado com a matéria seca entre 28, 34 e 35%, ok? E o Silosolve AS, ele é indicado quando eu tenho um problema na retirada dessa silagem, né, naquela deterioração aeróbica pós-abertura. Aí, quando tem algum problema dessa forma, eu utilizo o Silosolve AS, e principalmente em produtos que eu tenho alto teor de açúcar, ok? E com a matéria seca aí maior que 34%. Então, como a gente falou do processo de fermentação, aqui é um ponto importante. Quando eu trabalho com os inoculantes, eu estou colocando as bactérias homoláticas e heteroláticas desejáveis lá no momento de fechamento dessa silagem. Consequentemente, eu faço esse processo dos micro-organismos indesejáveis ser mais rápido, eu elimino eles mais rapidamente, eu tenho uma produção de ácido mais rapidamente, eu tenho uma queda de pH mais rápida, porque eu coloquei as bactérias benéficas, homo- e heteroláticas, no momento do fechamento. Então, essa fase de fermentação vai acontecer mais rapidamente, a fase de estabilização vai acontecer mais rapidamente, e aí eu ajudo a conservar e estabilizar essa silagem mais rapidamente. Isso, o valor nutricional dessa silagem é melhor, né? Então, o custo que você teve do produto, ele vai ser pago principalmente na diminuição de perdas e do valor nutricional dessa silagem lá no final, né? Então, o que acontece quando eu estou utilizando ali o inoculante? Eu tenho uma queda do oxigênio e do pH já no primeiro dia, né? Consequentemente, o pH continua caindo, o ácido lático é produzido pelas bactérias do inoculante que a gente colocou, né? E vou aumentando essa concentração de ácido lático e vou fazer a parte de estabilização dessa silagem mais rapidamente, mantendo, né, é importante destacar o valor nutricional dessa silagem. O Silosolve MC, eu consigo um sincronismo e uma sinergia e a funcionabilidade entre as bactérias, né, que estão dentro do produto. Ou, bactérias dentro do produto não são todas iguais. Nós temos cepas diferentes, cepas resistentes a um determinado ambiente. Então, o Silosolve MC foi selecionado as cepas mais resistentes para o ambiente de silagem, e uma cepa trabalha em conjunto com a outra, em sinergia com a outra. Serve para multiculturas, ajuda na queda rápida do pH, né, porque sua composição está produzindo ácido, ajuda no micro-organismos, no controle de micro-organismos indesejáveis. Esse é o único produto no mercado patenteado para o controle de Clostridium na silagem. Então, o produto é patenteado, tá? Isso é muito importante, pessoal. Eu tenho, então, no Silosolve MC, o Lactobacillus plantarum, tenho o Enterococcus faecium, e tenho o Lactococcus lactis, ok? O Lactococcus lactis é o que nós falamos, que é o único patenteado, cepa funcional, que promove o controle direto dos clostrídeos, né? Através da síntese de nicina, né? Uma bacteriocina que reduz a produção da parede bacteriana e interfere com a permeabilidade. Então, a gente tem uma facilidade de controle dos clostrídeos produzidos durante o processo de ensilagem, ok? E lembrando, o único produto patenteado e reconhecido. E é muito importante, pessoal, voltando aqui no slide, a gente trabalhar aqui, ó, eu tenho 3 bactérias. Pô, Peter, mas tem produto que tem 8 bactérias. Ok, o que é importante? A gente saber a concentração de cada bactéria e a gente saber a importância de cada uma, se ela tem ou não sinergia. Uma, no nosso caso, uma começa o processo de fermentação, a outra vai trabalhar da metade para o fim,
e a outra vai fazer o processo de controle dos clostrídeos. Então, assim, nós temos, cada cepa tem a sua funcionalidade dentro do processo de ensilagem. E aqui, como eu te falei, a taxa de inoculação é muito importante. A nossa é de 150 mil unidades formadoras de colônia por grama. Então, do Enterococcus eu tenho 45 mil, do Lactococcus eu tenho 45 mil, e do Lactobacillus eu tenho 60 mil, certo? Então, vocês verem que a concentração é diferente, porque em cada momento uma é utilizada, e se ela não tiver a concentração adequada, ela não dá conta do desafio. Então, é sempre importante que você for utilizar um inoculante ou comprar um inoculante, avaliar essa parte de concentração em cada um dos produtos, ok? Então, Sulfol VMC ajuda na redução rápida do pH da silagem, aumenta a recuperação de matéria seca em 2,6% na silagem de milho, né? Aumenta a recuperação de matéria seca em 3,4% para a silagem de gramíneas, proporciona uma maior segurança alimentar da silagem, né, através do controle de clostrídeos e da redução da concentração de amônia. Consequentemente, eu tenho uma silagem de melhor digestibilidade e aumento aí da produção de leite, ok? Pessoal, e os custos do inoculante? Vocês já fizeram? Qual que é a percepção que vocês têm do custo do inoculante? Eu, no dia a dia aí no campo, tem alguns produtores que falam, pô, Pedro, gosto bastante, acho interessante, né, o custo frente ao retorno financeiro que ele me dá. E alguns produtores eu vejo que ainda ficam um pouco com o pé atrás, né? Ah, eu acho caro. Então vamos fazer uma conta, né, para a gente entender melhor qual que é o investimento frente ao custo da tonelada, e né, para mostrar para vocês que é um investimento muito interessante. Vamos considerar aqui o preço da tonelada hoje em torno de R$ 300, né? Eu vejo um pouco a mais, um pouco a menos, depende um pouco aí da região. Vamos colocar aí um padrão de R$ 300 a tonelada. E lembra lá nos slides anteriores que a gente comentou que uma silagem sem a utilização, né, de inoculante, de tecnologias, a gente poderia perder de 20 a 50%, né, das perdas visíveis e das perdas invisíveis, certo? Vamos considerar, então, né, nem uma perda muito alta, nem muito baixa, vamos considerar aí uma perda de 30%, ok? Da forma convencional, fazendo a minha silagem da forma convencional. E é sempre interessante lembrar, pessoal, às vezes, o que eu vejo? Olha, minha silagem não perde nada, eu não perco minha silagem. Nossa, minha qualidade da minha silagem é muito boa. Mas e aí? Vocês já fizeram uma análise nessa silagem? Já viram a questão de pH, temperatura, compactação? Através dessas informações, a gente consegue saber como foi o processo fermentativo e qual realmente é a qualidade na nossa silagem. E isso, às vezes, muitas vezes nos surpreende no resultado, certo? Então, vamos considerar a perda aí de 30%, ou seja, a cada R$ 300 que eu investi por tonelada, eu perdi R$ 90 só de deterioração da silagem que ocorreu lá. Vamos pensar aqui, se eu utilizei um inoculante, né? A gente falou que as perdas do inoculante, que a utilização do inoculante vai reduzir minhas perdas. Então, vamos considerar uma perda aqui de 10%, tá? Mesmo utilizando o inoculante. Eu tenho visto a campo, no dia a dia, perdas de até 5%, né? É menor que 10%, mas vamos considerar 10% até para aumentar um pouquinho o valor. Ou seja, vou perder cerca de R$ 30 por tonelada. Mas e o custo do inoculante? Quanto que sai? Hoje, aí na Coprove, o inoculante está saindo a R$ 3,38 a dose por tonelada, para eu tratar uma tonelada. Sai a R$ 3,38. Quanto que isso representa em porcentagem frente ao meu investimento? Cerca de 1,12%, gente. Então, assim, é um investimento caro? É um custo caro? Não é. 1,12% frente a R$ 300 que você está utilizando aí, pagando aí para produzir a sua tonelada, para você deixar de perder cerca de 20 a 30% menos. Então, é o que a gente fala aqui no campo, que a gente tem visto no campo, né? Olha aqui, eu estou trabalhando com R$ 3. Olha as perdas que eu tenho aqui se eu não utilizar, cerca de R$ 90. Se eu utilizar um inoculante, cerca de 30. Então, o que a gente tem visto no campo? Esse investimento paga o seu retorno.
E quem utiliza começa a ver esse resultado, porque é igual eu falei para vocês, temos as perdas de superfície, que eu estou vendo ali no meu olho, e tenho as perdas que eu não estou vendo. Mas e o que isso está trazendo de leite? É leite lá no balde, é leite lá na ordenha, é carne lá nos animais no confinamento. Então, pessoal, utilizem aí. Ah, não, tá com um pouco o pé atrás? Fazem alguns silos para testar, mas não deixem de utilizar, né? Esses produtos estão aí para nos ajudar a melhorar os resultados. Então, pessoal, usa aí, testa para vocês verem que realmente vocês vão gostar. É um produto que traz retorno sobre o que você está investindo, tá bom? E, Pietro, temos outras tecnologias? O que mais que eu tenho para utilizar na minha silagem? Pô, temos mais coisa. A gente tem a barreira de oxigênio, né? Que é uma barreira de poliamida, que ela vai por baixo da lona convencional, vai por baixo da lona dupla face, em que ela diminui o contato de oxigênio com a silagem, ou seja, a barreira de oxigênio de poliamida protegida, tá? Reduz a passagem de oxigênio em 20% a mais do que a lona dupla face, proporciona melhor fermentação da silagem, porque o oxigênio não chegou na silagem. Vocês lembram que anteriormente eu disse que o oxigênio ajuda na proliferação de micro-organismos indesejáveis? Então, a barreira não deixa o oxigênio chegar lá na silagem, né? Então, eu tenho a redução do crescimento de fungos e leveduras, tenho a redução de perdas da matéria seca e do amido, tá? Porque as bactérias indesejáveis vão consumir o valor nutricional e os dois para se desenvolver. Então, consequentemente, eu tenho uma melhor digestibilidade e a alimentação mais saudável desses animais, ok? Aqui dá para a gente entender como uma lona dupla face, o oxigênio atravessa a lona, ela não é uma barreira de oxigênio, ela é uma barreira física, ela protege a silagem, né, de intempéries aí da natureza, de coisas da natureza que você vai cair ali na sua silagem, mas não de oxigênio. A barreira Silage-Sil, né, de poliamida, ela impede que o oxigênio atravesse a barreira, então não tem chegada do oxigênio até a silagem. Consequentemente, eu tenho melhor conservação da silagem, principalmente de topo. Isso aqui é um exemplo do que a gente estava falando. A barreira de dupla face não fechou bem. Provavelmente o momento de fechamento dessa silagem não foi feito com a técnica correta, então ficou a presença de ar. Agora que a gente falou, vamos supor que eu tenha 10 centímetros de perda aqui, visível. Eu tenho que jogar mais duas vezes isso, mais 20 para baixo. Agora vamos fazer essa conta? Lateral vezes o comprimento, vezes a compactação, né? A altura ali, tudo, e a compactação dessa silagem. Vamos ver quantas toneladas que um produtor como esse perdeu. Eu tenho certeza, vocês aí também devem ter essa ideia, que se eu fizer o cálculo em tonelada que ele perdeu, vezes R$ 300 a tonelada, tenho certeza para vocês, no que eu tenho visto no meu dia a dia de campo, no dia a dia aqui no campo, que essa perda se paga tranquilamente o inoculante e a barreira de oxigênio. Diminui essa perda. Eu pago isso só com o que eu deixei de perder investindo nessas duas tecnologias, tá? Então, as perdas na superfície do silo podem responder por mais da metade das perdas totais do silo, certo? É o que nós falamos. Se nós fizermos uma conta de lateral, comprimento, altura e a compactação, para eu saber quantas toneladas eu perdi, a gente assusta, pessoal. Muita gente nem faz essa conta porque tem medo mesmo de fazer. E eu garanto que se fizer essa conta, vocês pagam as duas tecnologias e vai sobrar. Vocês vão perder muito menos, né? Olhem a ideia desse silo, por exemplo, né? A gente vê que a perda é muito grande, né? E junto com essas tecnologias, né? Por exemplo, olha, outra perda também muito grande. Ó. Você vê até que o silo lá estava bem fechado, mas observem durante a lona que tem vários furos, ó. Tem vários furos. Então, eu tive o contato do oxigênio com a silagem. É o que a gente falou. Fungo, clostridium e levedura cresceram aqui em cima. Quanto que esse produtor perdeu? Ele gastou tempo para preparar o solo, para adubar, para plantar, para colher, para fazer o processamento de fechamento do silo, todo o processamento do silo, e perder aqui. Então, pessoal, a gente não pode deixar isso acontecer e temos que usar a tecnologia. Está aí para ajudar a gente nos resultados. Olha que legal esse comparativo. Ó. Foi feito por Bernardes em 2009, quando a lona veio para o Brasil, né? Onde foi feito um silo, metade do silo foi colocado a barreira de oxigênio, ó, dá para ver ela aqui, e metade do silo não foi colocado a barreira de oxigênio. Olha a diferença. Primeiro, da altura, porque
micro-organismo indesejável consumiu o valor nutricional dessa silagem e ela baixou. E eu já cheguei em propriedades do produtor falar, Pedro, a silagem sempre abaixa. Gente, não abaixa. Tá aqui, ó. Por que que ela abaixa? Porque perdeu o valor nutricional. Porque ela está sendo consumida. Porque ela está sendo deteriorada, certo? E quando tem um material que segura, olha a diferença de altura, pessoal. E olha a borda que a gente consegue ver aqui, ó. Todo o material deteriorado na borda, como nas fotos anteriores que eu disse. Ó. E olha onde está a lona, ó. A borda limpinha, não vê a parte preta, não vê nada, ó. Foi conservado, o oxigênio não teve contato. E aí, pessoal? Um produto, um investimento desse, paga ou não o retorno financeiro dele, junto com o inoculante? Olha a diferença. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, tem que fazer um comparativo na propriedade aí, utilizar. A gente sabe que a tecnologia já usa. Ah, tá meio com o pé atrás? Faz os testes aí em alguns silos para vocês verem. Tá aqui, ó, a foto mostrando a comparação. Ó. Dá muita diferença nos trabalhos que a gente vê e a campo também, nos resultados que a gente está vendo. Quem usa, raramente deixa de usar, ok? Então, a lona, né, de dupla face, comparando com a de poliamida, que é o que a gente vê, ela tem uma maior concentração de ácido lático, né, e mantém melhor a conservação da forragem. Então, tem uma maior concentração de ácido lático, uma maior conservação da sua forragem, porque eu não deixei esse oxigênio entrar em contato. Consequentemente, todo o processo fermentativo, estabilidade, conservação da silagem foi feito de uma melhor forma. Olha um exemplo de uma silagem extremamente bem feita. Processamento, toda a compactação. Olha a borda, a superfície da silagem. Vocês estão vendo perda? Não tem, gente. Então o pessoal fala para mim assim, Pedro, sempre perde um pouco. Não, não perde. Se feito da forma correta, não perde. Está aqui a prova, pessoal. Está aqui, ó, não somos nós estamos vendo isso no campo. Nós estamos vendo esse resultado no campo. Não tem perda. Olha a superfície dessa silagem. Não estou perdendo aqui. Aí você compara com aquela silagem que perdeu 10, 20, 30, 40 centímetros de superfície. E aí, o produto se paga ou não? Gente, se paga tranquilamente. Nós estamos vendo isso no campo, nós estamos vendo isso no dia a dia. O pessoal usou a lona, não para de usar a lona. Traz resultado, principalmente na valor nutricional, que às vezes a gente não vê, mas no visual a gente vê esse resultado. Então, isso é muito legal de ver no dia a dia. Ok? Olha essa silagem, olha o padrão da silagem, olha a superfície da silagem, né? A gente não tem perda, não tem contato de oxigênio, melhora a minha condição da silagem. E anteriormente a gente estava falando de fechamento, isso aqui é muito importante também, ó. Sempre deixar um peso após a boca do silo onde você está retirando. Daí você impede do oxigênio entrar por baixo da lona e ir até o final do silo. Então, sempre manter uma carreira de peso, conforme você vai retirando, você vai levando esse peso para trás. E aí, pessoal, isso aí é o resultado da tecnologia. Utilizar um inoculante de forma correta, né? E utilizar uma lona para eu não deixar o processo fermentativo ser de uma forma inadequada e perder minha qualidade, né? Então, hoje nós temos tecnologia para trazer resultado, tanto na parte de fermentação, como na parte de proteção aí, superficial da silagem, na silagem como um todo. Então, vamos aproveitar essas tecnologias. Então é isso aí, pessoal. O que nós estamos vendo aqui no dia a dia no campo é o resultado da utilização de tecnologias no processo de ensilagem, tá? Resultado aí garantido no nosso dia a dia. Pessoal, é isso aí. Minha ideia era trazer para vocês aqui um pouco de informação, trazer para vocês sobre essas tecnologias e trazer para vocês também, para a gente quebrar um grande paradigma da turma assim, que essas tecnologias, é caro, gente, não é. Nós estamos vendo no dia a dia, nós estamos vendo o campo, né? A gente vê o resultado que isso traz, tá, pessoal? Entre em contato aí com a equipe da Ourofino, com a equipe aí da Coprove, vamos pegar mais informação. Quem às vezes está um pouco com o pé atrás, utilize algum silo para comparar. Pessoal, é resultado garantido, a tecnologia está vindo para trabalhar junto com a gente, para auxiliar no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que todos tenham aproveitado aí um pouco das informações que eu passei aí para vocês e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um grande abraço, pessoal.